Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu já vou abrir a câmera, tá? Só um minutinho que vou pegar a nossa aula. Eu acabei de chegar aqui. Oi, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Vocês conseguem me ouvir? Boa noite. Gente, desculpa que eu dei uma atrasadinha hoje, tá? Tudo bem? Eu vou pegar a nossa aula, daí a gente já conversa. Só um momentinho que eu já venho aqui. É que segunda-feira eu dou uma aula na sequência da outra. Então, é um pouquinho mais corrido. Quem está aqui na aula de hoje é todo mundo que terminou nessas últimas turmas, terminou tipo semana passada, ou tem gente que terminou um pouco a mais de tempo já? Respondam para mim aqui no chat. Outra pergunta. Vocês sabem o cronograma do avançado ou vocês não sabem ainda e é tudo novidade para vocês? Daí eu explico primeiro. Ah, tem alguém que está falando aqui. Essas aulas também vão ficar gravadas. Sim, a coordenação manda do mesmo esquema, tá? No dia seguinte. Eu termino dia 11, ele termina dia 11, tô no último módulo. Tá, legal, fechou. É a mesma coisa, tá, gente? A aula fica gravada, a coordenação manda para vocês no dia seguinte. A diferença é que a gente tem uma hora de aula por semana, sempre na segunda-feira, sempre 10 para 6, tá? Vou falar o cronograma para vocês, então. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou pegar o cronograma para vocês, tá bom? Que eu acho que é importante vocês já saberem quando que tem prova, quando que não tem, né? Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês, daí vocês vão poder ver o cronograma, tá? Só não se apeguem às datas, porque esse cronograma é da turma 2. Então, eu não vou mandar ainda, porque esse é da turma 2, tá bom? Mas depois que tiver atualizado, a gente manda. Deixa eu compartilhar com vocês agora, para vocês verem. Ó, estão vendo minha tela aqui? Aí depois a gente compartilha quando ele tiver com as datas certas, tá? Porque esse é da turma que eu terminei. Deixa eu aumentar a tela para vocês. Ó. Então, aqui, ó. Anatomia aplicada à área mortuária, tá? Depois, fraturas bucomaxilofaciais e fixação óssea, tá? Depois, suturas aplicadas à área mortuária. E depois, técnicas de identificação humana, tá?
Então, são 4 módulos, tá? Aí aqui, ó, onde eu tô colocando é o número de horas aulas, tá? Então, aqui anatomia a gente tem 4 horas aulas. Como que isso é dividido? São 3 dias de conteúdo e 1 dia é prova, tá? É sempre do mesmo esquema que era no tradicional. Só que, por exemplo, fratura bucomaxilofacial, a gente só tem 3 horas aulas, tá? É um pouquinho menos. Então, são 2 dias de conteúdo e 1 dia de prova. Suturas a mesma coisa e técnica de identificação humana a gente tem 4 aulas, tá? Então, a gente vai começar com a anatomia, certo? Depois a gente manda quando tiver certinho para vocês. O que vocês lembram da anatomia? Me contem. Me contem o que vocês lembram. Quais são os ossos principais da face? Vai, me fala. Como que é o nome desse osso aqui, ó, que eu tô apontando? Alguém lembra? É bem facinho o nome. Leva exatamente o nome de onde ele tá. Lembra? Pode falar se não lembra, gente. Frontal, muito bem, Juliane. Isso aí, perfeito. Uhum. Tá, vamos lá, vamos fazer revisão. Então, vamos lá. Frontal. Como que é o nome desse osso aqui? Aqui, assim, ó. Você consegue sentir ele, pega todo o contorno aqui da face. Mandíbula, muito bem. Perfeito, tá. Tá. Como que é o nome do osso que vem aqui, assim, ó? Vem aqui, ó. Você consegue sentir ele, palpar ele. Zigomático, muito bem. Perfeito. E o daqui? Pega aqui a parte de cima aqui, ó. Ó. Como que é o nome desse? Maxilar, perfeito. Bom, já vi que de ossos estamos bem, então, né? Não temos... Certo? Então, vamos lá. Compartilhar a tela agora. Outra coisa. Deixa eu só fechar tudo que tem aqui, que tem um monte de aba aberta. Estão vendo minha tela, né? Essa parte de cavidades do corpo humano, né? A gente vai falar um pouquinho da anatomia dos órgãos cavitários, tá? Os órgãos que estão nas cavidades, tá bom? Porque, teoricamente, né, que eu já deduzo que vocês já sabem, os ossos principais, tal, essas coisas a gente já viu, né? Não comigo, mas vocês já viram na parte da anatomia normal, né? Certo? Então, a gente vai falar um pouquinho das cavidades do corpo humano hoje, tá? Que é a nossa importância agora em necrópsia mesmo. Se vocês forem ter alguma dúvida ou vocês quiserem perguntar alguma coisa, daí vocês podem me mandar aqui no chat, tá? Nós somos em bem menos alunos, então é mais simples a gente conseguir conversar, tá? Certo? Então, gente, quando a gente abre um corpo, vamos lá, vamos pensar na necrópsia, né? Ele vai possuir algumas divisões esse corpo, né? Vocês já viram isso em anatomia tradicional? A gente viu algumas cavidades específicas, né? Então, a gente tem mais que uma cavidade, né? Tem a cavidade craniana, a gente tem cavidade torácica, tem cavidade abdominal, tem cavidade pélvica. Nós temos diversas cavidades no corpo e elas são divididas de formas distintas de acordo com o que a gente quer trabalhar, tá? E essas cavidades, qual que é a importância da gente dividir o corpo em cavidades? É porque é como se ela fosse uma barreira física mesmo, sabe? Que vai manter os órgãos separados. Então, a cavidade torácica vai compreender alguns órgãos, a cavidade abdominal vai compreender outros órgãos, a cavidade craniana, outros órgãos, e todos são muito importantes, tá? Certo? E ela também tem outras funções além de separar, né? Além de ser essa barreira física. E aí, gente, é importante, acho que o mais importante de vocês saberem anatomia, claro, para trabalhar, principalmente, mas é porque a anatomia cai muito em concurso. Então, assim, isso é algo que vocês, são aquelas questões que vocês não podem correr o risco de errar, tá bom? Não dá para errar questão de anatomia em concurso, tem coisas que são meio básicas, né? Que a gente tem que saber, que senão a gente vai cair lá em posições mais baixas, né?
Que mais? A cavidade também, gente, outra função importante das cavidades é que ela é como se fosse uma sustentação ali dos órgãos, né? Ela está protegendo os órgãos, está sustentando eles em determinados locais específicos. Por exemplo, aqui, ó, coloquei aqui para vocês, aqui embaixo, ó. Deixa eu mudar a cor. Ó, o diafragma sustenta os órgãos da cavidade torácica, além de dividir o tronco. Então, vocês sabem onde fica o diafragma? Vamos colocar aqui uma foto para vocês, ó. Diafragma. Vou colocar aqui. Ó. Conseguem ver aqui, ó, nessa foto. Deixa eu aumentar a foto para vocês. Deixa eu ver uma foto mais bonita dele. Aqui. Vou baixar a foto. Salvar a imagem. Ó, estão vendo o diafragma aqui? Essa aqui é a cavidade o quê? A cavidade torácica, certo? O que a gente tem aqui? Que órgão super importante que a gente tem aqui, né? Lógico, temos as costelas aqui e temos quem? Pulmão, certo? Órgão super importante, né? Aí, ó, pra vocês entenderem. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, o diafragma, ele vai sustentar os órgãos ali da cavidade torácica e vai dividir o tronco também. A gente não tem as costelas, tem a divisão tronco e vai dividir ali onde vai chegar já na cavidade abdominal, que dali para baixo, do diafragma para baixo, a gente está falando de qual cavidade? Cavidade abdominal, certo? Diafragma para cima, cavidade torácica. Diafragma para baixo, cavidade abdominal. O que tem na cavidade abdominal? O que vocês imaginam que tem lá? Só falando o nome, cavidade abdominal. Que órgãos importantes vocês acham que estão lá? Os principais órgãos de qual sistema está lá na cavidade abdominal? Intestino, a Juliane falou. Aham. Muito bem. Intestino, o que mais? Estômago, fígado, perfeito. Então, gente, na cavidade. Isso, perfeito, Juliane. Então, gente, na cavidade abdominal, né? Então, diafragma para baixo, cavidade abdominal, a gente vai ter o quê? Então, né? Os órgãos do sistema digestivo, tá? Certo? E aí estamos falando do estômago, do fígado, do pâncreas, dos intestinos. E na cavidade torácica, né? O que a gente tem lá? Tem o tórax, tá dentro, né? Tá localizado ali dentro do tórax, tem quem? Pulmão, coração, né? Órgãos extremamente importantes também. Cavidade craniana, o que a gente tem na cavidade craniana? O órgão mais importante de todos, gente. O chefe do negócio, que manda em tudo. Quem que é? Cérebro, perfeito. Gente, cérebro é que comanda, tá? Sistema nervoso. Sistema nervoso não funciona mais nada, esquece. Perfeito, cérebro. Muito bem. Aqui, ó. E aí, né, o corpo humano ele vai ter também duas cavidades principais, que a gente vai dividir depois, mas a gente tem cavidade dorsal e cavidade ventral. Quando eu falo de cavidade dorsal, quando eu falo de dorsal e ventral, o que vem à cabeça de vocês? Hein? Vamos ver. Dorsal, costas, ventre, barriga. Muito bem. Tudo que a gente fala de dorso, a gente tá falando da parte de trás, né? Da parte da parte de trás, né? A parte das costas mesmo, isso mesmo. Tudo que é dorso é atrás,
tudo que é ventre, né? Região da frente, tá? Certo? Tá? Então, ventral, a parte ventral ou anterior, dorsal ou posterior, certo? Vocês lembram desses termos em anatomia? Aí, ó, cavidade dorsal, vamos começar por ela, então, tá? Certo? Então, gente, na cavidade dorsal a gente tem o quê? Tem o crânio, tá? Dentro do crânio a gente tem o encéfalo, o crânio e o encéfalo, tá? Já falar um pouquinho depois disso, tá? E um canalzinho formado ali pela coluna vertebral, tá? Alguém lembra qual que é a função do encéfalo? Assim, de pronto, assim, alguém lembra? Encéfalo, gente, é a parte mais importante do sistema nervoso central, tá? Ele tem várias funções vitais aí no nosso corpo, tá bom? Então, no encéfalo, o que que tem lá no encéfalo, gente? Tem o cérebro, tem cerebelo, tem tronco cerebral, tá? Ele regula e coordena funções do corpo, tá? Encéfalo é a parte mais importante do sistema nervoso, tá? Sistema nervoso central, que a gente tem dois também, né? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, certo? Então, ó, na cavidade dorsal, então dorsal, dorso lá atrás, a gente tem crânio e encéfalo, tá? Crânio e encéfalo. Também um canal formado pela coluna vertebral. Ó, a coluna vertebral aqui, estão vendo ela destacada na fotinho em verde? Então, a coluna vertebral, o que é a coluna vertebral, gente? É essa estrutura aí, tá? Aqui, ó, verdinha, bonitinha aqui, que, ó, nossas costelas, né? Cadê? Deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui, né, nas costelas, ó, aqui, ó. Coluna vertebral, ou coluna espinhal, ou espinha dorsal. Vocês podem escolher o nome que vocês querem se referir. Mas coluna vertebral é mais utilizado, né? Tem várias vértebras aí. E elas são conectadas através do quê? Desse disco, tá? Esse é um disquinho, né? Um disco cartilaginoso. Qual que é a importância da coluna vertebral? Se fosse falar, caiu na prova lá, qual que é a importância da coluna vertebral? Para que ela serve? Sustentar o corpo, segunda parte, equilíbrio do corpo. Uhum. É uma das partes mais importantes, né? Fundamentais do corpo humano, né? Não esquece, ela protege uma estrutura bem importante. Vocês lembram o que ela protege? Canal da medula óssea, muito bem, nossa, perfeito. Uhum, exatamente, tá? Ela vai proteger a medula espinhal. Então, vamos dizer que essa acho que talvez seja a função mais importante da coluna vertebral, tá? Certo? Então, ela protege a medula espinhal. Ela também vai ajudar aí, né, a suportar o peso do corpo, vai permitir que a gente se movimente, que a gente tenha flexibilidade no nosso, né, no tronco, tá? Certo? Porque a gente parte do pressuposto aqui, gente, que o básico vocês já sabem, né? Então a gente vai partir para coisas mais, vamos dizer assim, a gente vai aprofundar um pouco mais para entender se vocês realmente, durante as aulas, vocês absorveram o conteúdo. Que aqui a ideia é que quando caia essas questões em formato, né? Caia no concurso em formato de questão, essa informação, que vocês saibam desse raciocínio lógico, tá? Aí na próxima aula eu já trago umas perguntas também para ver se o conteúdo de hoje ficou claro, beleza? Para a gente fazer umas questões também, tá? Deixa eu limpar aqui. Certo? Ó,
Aqui tem um desenho para vocês das vértebras e do disco. Olha que bonitinho. Tá? Então, vai lá da base do crânio até a pontinha do cóccix, tá? É bem longa, né? Ó, aqui dá para ver melhor. Ó. Esse aqui, ó, da base do crânio, até aqui embaixo. Tá? Abriga a medula espinhal no centro, tá? No canal medular, então. Importante, formada por 33 vértebras, tá? Essas vértebras estão interligadas aí por fortes ligamentos, por articulações. Então, são 33, tá? Ó aqui, a divisão. Que dá para ver vocês bem, ó. Então, começou bem da base do crânio aqui, ó. Então, aqui é a parte o quê? Então, a coluna vertebral, ela vai se dividir em 5 regiões de interesse, tá? Então, quais são essas 5 regiões? A parte cervical, que é essa parte que está aqui no pescoço. A parte torácica, né? Que é essa parte onde tem aqui o começo do tronco, né? A cavidade torácica. A parte lombar, tá escrito errado aqui. Lombar, tá? A parte sacral e o cóccix, tá? Aqui, ó. Então, cervical, torácica, lombar, sacral e cóccix, tá? Então, se cair em formato de questão, quais são as 5 regiões, né, da coluna vertebral? São essas 5. Começa onde? Na base do crânio. E termina onde? No cóccix. Aqui elas estão juntas, né? Sacral e cóccix. Tá vendo? Que é bem o finalzinho, ó. Então, pode cair em formato de uma pegadinha e tá esse nome conjunto aqui, ó. Sacrococcígeo. Aí vocês já sabem que a gente tá falando das duas junto, tá? Só para vocês não se confundirem. Porque o que mata nessas questões de concurso é a confusão mental que faz. Antes de acabar a aula, eu pego uma questãozinha de concurso para a gente discutir, tá bom? Vocês lembravam? Lembravam, né? Essas coisas vocês lembravam, certo? Né? E aí, vocês quisem, né? O que mais? Deixa eu ver como é que eu vou. Deixa eu passar o próximo. Aqui, ó. A gente tem 7 vértebras cervicais, tá? Então, aqui, ó. Aqui na parte cervical são 7. Lembra que a gente tem 33 vértebras? Então, vamos dividir? Depende de como tá a questão, Ana. Se for uma questão de alternativa, você tem que ver o que vai estar compreendendo na pergunta, tá? Se for de alternativa, você vai ler lá, se está marcando só. Porque assim, se a gente for dividir, são 5, né? Aqui na foto tá mostrando as duas junto, mas pode cair em formato de pegadinha. Se você for escrever numa questão dissertativa, né? Aí você vai colocar que são 5 regiões: cervical, torácica, coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, coluna sacral e cóccix, tá? Por uma questão dissertativa. Se na alternativa não aparecer a opção dessas 5 aqui e aparecer do jeito que está nessas 4 aqui, você já sabe que essa é a resposta certa, tá bom? Mas se eu fosse descrever numa questão dissertativa, eu ia citar bonitinho aqui, a 5, tá? A 5. Só se cair isso aqui em formato de pegadinha já mostrando. E aí vamos dividir, então, as regiões, ó. Então, aqui, ó, na parte cervical, então, a coluna cervical, ela tem 7 vértebras cervicais, tá? Então, ela é localizada onde? Entre o crânio e a vértebra torácica, tá? Os discos que dividem ali, os discos intervertebrais, eles são menores e mais finos, tá? Então, começa no C1 e termina no C7. Então, ela tá nessa região aqui, ó. Ó. Tá? Aqui nós temos 7 vértebras, de C1 a C7, tá? Vou desenhar com um desenho tão horrível. Aí, a gente vai para a próxima cavidade, a cavidade torácica, ó. Então, terminou bem aqui, ó, já entrou no tórax mesmo, tá? Na região da cavidade torácica, que é onde acaba a cervical. Então, de C1 a C7, tá? Certo?
Aqui, ó. Vou aumentar aqui, peraí. Tá muito pequenininho aqui, não tô enxergando. Dá para enxergar bem, gente? É que às vezes eu diminuo aqui para pegar alguma fotinha para vocês, tá? Deixa eu só pegar uma foto, um minuto, tá? Parar de compartilhar para pegar essa foto. Vértebras, coluna vertebral. Tá? Imagens. Vou pegar uma foto que seja boa, que dê para enxergar bem. Eu mando no WhatsApp, tá? Essas fotos que eu mostrar, depois eu mando no WhatsApp, tá bom? Aqui, salvar a imagem. Ó, vou compartilhar com vocês. Ó, estão vendo aqui? Ó, essa foto. Então, aqui, ó. A cervical tem 7 vértebras. A coluna torácica tem 12 vértebras. Começa em T1 e termina em T12. Sempre leva um nome, né? Então, coluna, né? A cervical, C1 a C7. A torácica, T1 a T12. A lombar, aqui, ó, lombar, L1 a L5, temos 5 só. Sacral, temos mais 5, tá? S1 a S5. E o cóccix são 4 vértebras, tá? Então, no total, a gente tem 33. Ó, o cóccix a gente refere como cóccix mesmo, tá? Então, se cair em prova lá, gente, tiver que falar quantas vértebras tem cada uma, então você lembra que a parte da cervical é essa parte aqui do pescoço, tá? Né? Então, assim, né? Vou começar aqui no pescoço. É a segunda maior parte, vamos dizer, a segunda estrutura que tem mais vértebras. Então, tem 7. Aí, você sabe que ela é a segunda que tem mais vértebras, porém, a próxima já é a região torácica, né? A coluna vertebral da região torácica. A gente sabe que é maior ainda, então tem 12 vértebras. A lombar e a sacral tem a mesma quantidade, 5 e 5, tá? E o cóccix, por último, é o que tem menos, um pouquinho menor do que lombar e sacral, e tem 4, tá? Dá para ver bem aqui a imagem? Eu já mando para vocês, tá? Tem 4, uhum. Dá para ver, tá? Tem 4. Então, vamos tentar decorar, assim, na nossa cabeça, porque essas coisas às vezes caem, né? Então, começando aqui, então tem 7, aí depois a parte torácica tem muito mais, tem 12. As outras duas, né, que é lombar e sacral, tem a mesma quantidade, 5, 5. E aí vem o cóccix, que é um pouquinho menor, mas ainda é próximo das outras regiões, tem 4. Tenta decorar, assim, né, porque o número acho que fica um pouco mais fácil, tá? Deixa eu voltar a compartilhar o que eu estava compartilhando. Aqui, ó. Outra coisa que pode perguntar, a gente vai nas coisas que podem cair, tá, gente? Ó, outra coisa que pode cair numa pergunta é o quê? Da cervical, das 7 vértebras que a gente tem, da C1 a C7, a gente tem 2 que são atípicas, tá? Que não são iguais às outras, tá? Certo?
Aí aqui, ó, C1, ó, o Atlas C1 consiste em 2 arcos, anterior e posterior, e contém 2 massas laterais. As massas se articulam com os côndilos, né, occipitais do crânio, blá, blá, blá. E a CISC C2, a C2 também, ó, tem uma projeção em formato de dente direcionada para cima. Então, você cai perguntando assim, quais as vértebras da coluna vertebral, quantas vértebras da coluna da parte cervical são atípicas? 2. Quais são elas? C1 e C2, tá? Eles colocam isso, C1 e C2. Então, essas coisas a gente tem que saber, tá? Ó, C1 e C2, certo? Vocês sabiam que a gente tinha 2 vértebras atípicas ou não sabiam? Ou nunca ouviram falar? E por que elas são atípicas, gente? Simplesmente porque elas são diferentes das outras 5 que tem naquela região, tá? A pergunta era se vocês sabiam que tinham vértebras da região cervical ali que eram atípicas ou não, nunca ouviram falar. Então, vou escrever aqui para vocês no chat, tá? Vou escrever um resuminho para vocês aqui, tá? Vou mandar no chat, tá? Ó. Ó, mandei no chat, tá? Então, a C1 se chama Atlas, tá? É a primeira vértebra cervical, tá bom? Conecta a coluna vertebral ao crânio, tá bom? É uma vértebra atípica, não possui corpo vertebral, que é aquela parte cilíndrica, tá? E a axis, que é a C2, tá bom? E aí, importante de vocês saberem que essas duas vértebras, elas têm adaptação estrutural que permite maior mobilidade e flexibilidade ao pescoço, tá? Por exemplo, a gente movimentar a cabeça, né? Poder fazer assim, sabe? Movimentar a cabeça, essas coisas. Eu escrevi para vocês aí no chat, tá? Certo? Vocês querem que eu pegue uma pergunta de concurso de anatomia para vocês terem uma ideia, sei lá, de o que pode cair para a gente discutir? Sim? Vou pegar, tá? Peraí. Vou pegar e já coloco para você. Questão, concurso. Vou pegar uma aqui para vocês. Aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Aqui, ó, achei uma. Vou pegar a pergunta, vou colar aí para vocês, tá?
Ó, uma questão de concurso, tá? Eu vou abrir um quadro branco aqui pra gente e fala, eu vou abrir, vocês vão falar se vocês veem esse quadro branco. Ó, tem um quadro branco aparecendo agora para vocês, eu vou escrever nele. Essa é uma pergunta que caiu no concurso, tá? Deixa eu aumentar o tamanho da letra. Ó, deixa eu ver que concurso que foi esse aqui, para falar para vocês. Um concurso do Hospital Universitário Antônio Pedro, nananã, Universidade Federal Fluminense, Centro de Ciências Médicas, um concurso de auxiliar de anatomia e necrópsia, tá? Aí a pergunta era: a medula espinhal é uma porção do sistema nervoso central, que se localiza na seguinte estrutura. Aí tinha essas 5 opções. Qual que é a resposta? A, B, C, D ou E? Daniel respondeu a letra A. E os outros? Qual que é a resposta? Letra A é canal vertebral, letra B canal ósseo, letra C crânio ósseo, letra D tórax ósseo e letra E condrio ósseo. Letra A, né? Não tá vendo, Juliane? Tá vendo agora? É um quadro branco que tá na tela. Letra A, muito bem, gente. Canal vertebral, né? Amor de Deus. Nossa, Juliane, peraí. Deixa eu fechar e abrir de novo. Tá vendo só eu? Os outros estão vendo a pergunta, né? Então, né? Porque responderam. Vou fechar, vou abrir de novo. Calma aí. Ai, saiu a formatação, saco. E aí? Agora sim, deu certo? A Juliana deu certo também? Deixa eu arrumar aqui que saiu a formatação. Letra A, né? Ai, Juliane, deve ser algum problema no seu computador, porque tá todo mundo vendo, viu? Então, letra A, tá, gente? Certo? Então, se caísse essa pergunta, a gente já sabia a resposta. Certo? Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Agora, quando eu saio da tela, eu minimizo, daí pode ser que o quadro suma para quem tá vendo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui nessa prova que eu achei interessante. Deixa eu ver. Não, acho que essa aqui era essa aqui mesmo. Deixa eu voltar lá no meu slide, tá? Pra gente ver. Cadê vocês? Ó, vou fechar o quadro, tá? Agora eu vou abrir de novo o slide, tá bom? Então, essa era uma questão de concurso. Eu trago mais para vocês na semana que vem para a gente dar início na aula com mais questões, tá bom? Para a gente falar do assunto de hoje. Ainda falando da cavidade dorsal, gente, a gente tem a medula espinhal, né? A gente já falou da medula. Então, a medula é o quê? Tecido nervoso tubular, vai transitar por onde? Pelo canal vertebral da coluna vertebral, que é o que caiu lá na questão, né? É uma estrutura do sistema nervoso central. Gente, não confunde, a gente tem sistema nervoso central e tem sistema nervoso periférico, tá? Mas a medula espinhal é do sistema nervoso central, tá bom? Certo? Aqui, ó.
Qual que é a função, então, da medula espinhal? O que ela faz tão importante, né? Ó, conduz impulso nervoso entre o encéfalo e os demais órgãos e tecidos do corpo. O que seria o impulso nervoso? O que você entende com essa frase? Tem a função de conduzir impulso nervoso entre o encéfalo e os demais órgãos do tecido do corpo. O que você entende? Alguém? Hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O que é o impulso nervoso? Quando você pensa nisso, impulso nervoso, o que é? Deixa eu ver o que vocês responderam aqui. Tipo, movimentar os braços, bem, aham. Que mais? Movimento. Quando a gente fala assim, nessa. Deixa eu ver aqui. Movimento do corpo todo, aham. Na verdade, se a gente pensar no corpo como um todo e pensar no impulso nervoso, a gente pode trocar a palavra impulso por estímulo, né? Um estímulo, certo? Aqui nesse caso, pensando na medula espinhal, né? Nesse caso específico, a gente manda um impulso nervoso, né? Entre o encéfalo, né? Entre o nosso cérebro, o encéfalo, região do encéfalo, e os demais órgãos e tecido do corpo. Então, você manda a informação de se contrair, você manda a informação de movimento, você manda a informação de tudo, né? Lembra quando a gente falou que o cérebro, né? Que o sistema nervoso, ele era meio que o chefe do nosso corpo? Então, o cérebro, né, o sistema nervoso, ele trabalha, o encéfalo, né? Ele trabalha a partir do quê? A partir de estímulo, certo? Ele está sendo constantemente estimulado. Então, através do quê? De um impulso nervoso. E aí, se eu tô aqui falando, se eu tô aqui mexendo as minhas mãos, se eu estou respirando, se meus músculos se contraem, tudo que está acontecendo aqui é através do quê? De estímulo, através de impulsos nervosos, tá? Então, lembra sempre disso. Quando a gente fala de impulso nervoso, a gente está falando de um estímulo, tá? Que o nosso sistema nervoso envia através do nosso encéfalo, do nosso corpo todo. Lembra sempre disso. Um acidente que prejudica a medula, o cérebro, pode até mandar, mas o corpo. Um acidente que prejudica a medula. Assim, peraí, vamos lá, Daniel, vamos usar umas vírgulas aqui, que. Um acidente que prejudica a medula e o cérebro, pode até mandar, mas o corpo. Tipo isso. É, tipo isso. Porque imagina, o cérebro manda o estímulo, né? Ele manda o estímulo e fala, ó, vai lá e manda respirar. Vai lá e fala que é para a caixa torácica, né? Expandir, né? Pulmão ali, manda fazer isso. E daí vai lá e manda o estímulo, né? E a gente recebe esse estímulo e acaba fazendo em resposta ao nosso sistema nervoso, tá? Então, quando a gente tem um déficit, um acidente, alguma coisa que atrapalha isso, a gente pode até enviar o estímulo, mas acaba não chegando. Ele se perde, a gente não consegue fazer. Certo? E outra coisa que além da proteção óssea das vértebras, né, a medula também está protegida pelas meninges, tá? O que é uma meninge? Vocês lembram? Alguém lembra o que é uma meninge? Meninge é o conjunto de membranas, tá? Que reveste ali, protege o sistema nervoso central, tá? Então, sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. Depois a gente vê o sistema nervoso periférico, para vocês não ficarem confusos. Vou mandar isso para vocês aqui no chat, tá? Vou dar para vocês aqui. Ó.
As meninges são um conjunto de membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, tá? Certo? E aí a gente tem também, né, o sistema nervoso periférico, tá? No sistema nervoso periférico, a gente vai ter o quê? Vai ter conjunto de nervos e vai ter gânglios, tá? Certo? Vou mandar aí para vocês também. Vou mandar no chat. Sistema nervoso periférico, tá? Escrevendo para vocês aqui, ó. Sistema nervoso periférico. Conjunto de nervos e de gânglios, tá? O que eu quero fazer com vocês para a semana que vem? Vamos lá, vamos conversar uma coisa. Deixa eu vir aqui falar com vocês. Eu quero que cada um de vocês, nós estamos nesse grupo em 13 participantes. Então, vamos lá. Tirando eu, né? Somos 13 comigo. Então, vamos lá. Eu tenho a Aline aqui, a Ana, a Ariana, a Carmen, o Daniel, Juliane, Miriam, Nairana, Rafaela, Rosinei, Silvio, tá Silvio, não sei se é Silvio ou Silvio. E mais uma Ana, tem duas Anas, daí eu não sei o nome completo, tá? O que eu quero de vocês, gente, durante a semana? Sabe aquele grupo do WhatsApp que vocês podem mandar mensagem? Que agora, nesse grupo, vocês podem mandar mensagem, vocês podem escrever lá. O que eu gostaria? Eu quero que cada um de vocês, durante a semana, eu vou dar um prazo. O meu prazo vai ser até sexta-feira. Até sexta-feira, eu quero que cada um de vocês, ao receber os slides, eu vou mandar o slide assim que a gente terminar a aula. Quero que vocês leiam um slide, depois eu quero que vocês vão na internet e procurem questões de concurso, e que cada um ache pelo menos uma questão de concurso sobre o assunto, né, sobre o tema ali que tem nos slides, e traga e mande ali no grupo, que daí na segunda-feira a gente vai discutir essas questões. Ver a resposta correta, explicar a questão. Vai dar tempo de explicar as 12? As 12? Talvez não, porque é muita questão, mas eu vou escolher as melhores para poder explicar. Estamos combinados? Vocês conseguem fazer isso? Me digam se sim ou se não. O Daniel falou que sim, combinado. Ainda não combinado. Então, vai ser assim, ó, assim que terminar essa aula, eu só vou liberar uma prova do próximo grupo, né, que eu tenho que liberar, e eu já vou mandar o slide de hoje. E aí, vocês vão dar uma olhada no slide, no conteúdo, vou mandar as fotinhos que eu mostrei para vocês na aula, né, vou mandar lá, e aí vocês têm acesso até sexta-feira, final do dia, 10 horas da noite, vai, até sexta-feira, 22 horas, para ter visto o slide e me mandar uma pergunta lá no grupo. Tá? Tira print da pergunta ou manda o link da pergunta, tá bom? Vou escolher as melhores, pelo menos umas 3, 4, para a gente conseguir discutir. Só quero sobre o conteúdo. Só sobre o conteúdo, para a gente não fugir do tema, tá? Então, sobre... Ó, vocês estão vendo o meu slide aqui. Quero sobre coluna vertebral, né? Pode ser de qual... Quero de início de anatomia, sabe? Ó, vamos lá, vamos passar rapidamente vocês verem. Então, sobre cavidades do corpo humano, tá? Essa parte que a gente falou, alguma coisa que fale de crânio, de encéfalo, que fale de coluna dorsal, que fale de coluna vertebral, tá? Certo? Então, alguma coisa que tenha a ver com isso, tá bom? Cadê quem perguntou aqui? Ana, me manda essa pergunta no WhatsApp que eu te respondo por lá, tá bom? Só para não fugir um pouquinho do tema da aula. Mas pode me mandar lá, tem meu WhatsApp lá no grupo, que eu te respondo depois que a gente terminar a nossa aula. Tá?
certo? Aí pode procurar aqui, ó, sobre coluna vertebral, sobre coluna cervical, torácica, lombar, sacral. Pode falar sobre essas vértebras atípicas. Pode procurar uma questão de anatomia que abranja o assunto, tá, gente? Certo? Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Sobre funções, ó, funções da medula espinhal. É bem amplo o assunto, tá, gente? E aí eu vou pegar as melhores para a gente discutir. Eu quero que vocês passem em concurso, gente. Quero que vocês saibam anatomia para passar em concurso. Pode olhar edital do concurso e ver lá o que cai de perguntas, né? Ver lá os temas, aí vocês já conseguem delimitar. Certo? Então, só resumindo aqui, né, gente? A medula espinhal, ela faz parte do sistema nervoso central, junto com o encéfalo, tá? Certo? Então, vamos lá, ó. Medula espinhal. Existem 8 pares de nervos espinhais cervicais. Então, 12 torácicos, 5 lombar, 5 sacral e são 4 que eu vou arrumar para vocês, tá? 4 ali do cóccix. Então, eu arrumo isso aqui para vocês. Eu vou escrever aqui, deixa eu desenhar aqui já. Eu vou incluir aquela foto na aula, tá? Para vocês não se confundirem. Antes de mandar, eu já arrumo aqui. Aí, uma coisa importante aqui, ó, sobre a cavidade dorsal, gente, na necrópsia. Para você conseguir acessar o canal medular, tá? O canal ali da medula durante a necrópsia, o instrumento que mais utiliza é esse aqui, ó, raquítomo. Vocês já viram esse instrumento aqui? Ele é tão afiado, gente, esse instrumento, que ele consegue separar as vértebras, tá? E consegue te dar acesso ali ao conteúdo da medula. Vocês já viram esse instrumento em alguma situação ou não? Não? Parece, o que que parece isso aqui? Um machadinho, né? Uma machadinha. É bem afiado, tá? Se precisar separar ali, você usa ele. Tinha lá, naquela apostila do curso de necrópsia, tem os principais instrumentos utilizados. Vocês chegaram a ler a apostila inteira ou não? Mais ou menos, né? Mas é esse aqui que a gente usa. Você vai expor ali, tá? É para ele ser bem afiado por parte, né? Não entendo, velho. Eu entendo. Ó, ó, medula, olha essa fotinha aqui, ó, medula espinhal aberta aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Ó, estão vendo aqui? Estão vendo que aqui tem uma pinça aqui, ó, que tá sendo... O profissional tá ali segurando com a pinça para mostrar a região. Ó, aqui dá para ver bem, ó, todas as figuras dá para ver, ó. Aqui usou o raquítomo, tá? Aqui, primeiro fez o corte, abriu, fez a abertura normal, né? E, ó, aqui para expor a região interna, tá? Aqui é tudo estrutura nervosa, tá, gente? Que bonitinho. E aí, a gente tem a cavidade ventral, né? O que tem na cavidade ventral? Então, a gente tem a cavidade ventral ou a parte anterior do corpo, né? Então, tipo, é a parte da frente, certo? E aí, a gente pode subdividir, mais uma vez. A gente pode subdividir em torácica, abdominal e pélvica, tá? Pode dividir em 3. Então, a gente já falou que tinha na... A gente já falou que tinha na torácica, a gente já falou que tinha na abdominal, certo?
E agora, o que tem na última? Hein? O que tem na pélvica, na cavidade pélvica? Intestino, parte do intestino tá lá mesmo. Uhum. O que mais? Órgãos reprodutores tá lá também, tá, gente? Uhum, perfeito, órgãos reprodutores, isso mesmo. Aham, perfeito. Não, perfeito, gente. Nossa, já sabe em tudo. Bexiga também tá nessa região, tá? E nessa região que estão as vísceras, certo? Né? O que são vísceras para vocês, gente? O que vocês entendem quando eu falo vísceras? O que é víscera? O que vocês entendem com víscera? Se as pessoas falam assim, víscera é tal coisa. O que é? Tripa. Aí, de uma forma mais técnica, gente, vamos lá. Segundo meu marido, são as tripas. Adoro. Ah, ai, gente. Não, por que a gente sempre, né, resume para... Deixa eu pegar aqui para vocês um negocinho. Gente, uma forma técnica, vamos rever isso na forma técnica. Gente, víscera é um termo que a gente utiliza para quando a gente está se referindo aos órgãos internos das cavidades do corpo, tá? É por isso que a gente fala víscera, tá? Então, são órgãos internos que estão dentro das cavidades do corpo, da cavidade torácica, da cavidade abdominal, da cavidade pélvica, tá bom? São órgãos que são responsáveis por funções vitais, como digestão, respiração, circulação, tá bom? Então, por exemplo, algumas das vísceras mais conhecidas são coração, pulmão, fígado, intestino, baço, rim, tá? Eu sei que quando a gente fala vísceras, remete muito a isso que vocês falaram, né? Tripa, mas não, na verdade são esses órgãos internos das cavidades, tá? Certo? Então, se cair numa pergunta, vocês já sabem que é isso, tá bom, gente? Por favor, não vamos me decepcionar, hein? Aqui, ó, cavidade torácica. Então, aqui a cavidade torácica, ela é ali, né? Rodeada pelas vértebras torácicas, costela, externo, diafragma, tá? Função de sustentação, proteção dos órgãos torácicos, né? Então, na cavidade torácica, a gente tem o quê? Tem coração, tem pulmão, tá? Tem traqueia, tem esôfago. Na hora de fazer a necrópsia, como que você acessa essa região aqui? Tá? Então, durante a necrópsia, você deve fazer o quê? Serrar a caixa torácica, as costelas, para poder acessar. Tem que serrar, limpo, serrote mesmo, tá? Aqui na foto ao lado, uma ilustração da cavidade torácica, aqui, ó. Aí, peraí. Cavidade torácica aberta aqui, ó. Tá? Então, lembra, órgãos vitais, tá? Lembra lá do coração, pulmão? E o coração é uma víscera. O pulmão é uma víscera, tá? Certo? Aqui, ó. E aí, se for ver, vai ter outras subdivisões ainda, tá? Mas que a gente não vai trabalhar tanto. Mas a gente tem aí, né? Nunca mais vai errar. Obrigada, Miriam.
Então, na cavidade torácica, a gente tem outra subdivisão, que é a cavidade do pericárdio, que é onde está o coração, e duas cavidades onde estão os pulmões, que são cavidade pleural, mas a gente não vai utilizar esses termos, mas é bom vocês saberem que existem, tá? Outros termos. Aí tem uma cavidade central também, que a gente chama de mediastino, onde está as vísceras torácicas, menos o pulmão. Mediastino, você já pensa de mediastino de meio, tá? Mas a gente não vai usar tanto, né, aqui, né, essas subdivisões, mas é importante que vocês saibam que ela existe, né? Pode cair numa pergunta, por exemplo, né? Essas subdivisões, tá? O mediastino, ela é essa região do tórax aí, gente, que ele tá entre os pulmões, tá? Tá acima do diafragma, embaixo da traqueia, tá bom? Certo? Então, se perguntarem para vocês, um dia caísse numa questão, além dessa divisão, né, de cavidade torácica, abdominal e pélvica, a gente ainda falaria que a cavidade torácica, ela tem essas outras subdivisões, tá? Então, cavidade do pericárdio, cavidade pleural e mediastino, tá? Certo? Aqui, ó, a cavidade pericárdica. Estão vendo aqui desenhadinho em verde? Aqui que ela está, tá? Só vou terminar isso aqui, que é 18h56. Eu super ficaria mais com vocês aqui, mas é que eu tenho uma aula não, uma prova para liberar. Tá? Daqui a pouco o povo já tem um surto lá. Certo? Ó, eu vou parar aqui no slide, nesse slide agora, tá? Então vamos lá, deixa eu parar de compartilhar. Gente, seguinte, então. Ah, que bom, Miriam, agradeço. Desculpa hoje que eu atrasei uns minutinhos, tá? Mas eu compensei ficando uns minutinhos a mais. Eu ficaria se eu pudesse mesmo, gente, porque tem muito assunto para falar, mas aqui é uma explicação mais rápida também, porque a gente entende que vocês já sabem o conteúdo, então é algo mais específico. Então, eu vou finalizar essa reunião aqui agora para eu poder liberar a prova para o pessoal de segunda-feira. Aguardo, então, até sexta-feira, às 22 horas, vocês enviarem uma questão, ou a questão lá, um print da questão, ou o link para eu acessar. E daqui a pouquinho, assim que eu liberar a prova, eu já vou liberar os slides para vocês. Daqui meia hora, tá bom? É só o tempo de eu fazer as outras coisas com outro grupo e eu já mando tudo para vocês. E aí, na semana que vem, então, 10 para 6, a gente começa em ponto, tá? 10 para 6 e a gente tem nossa segunda aula, tá bom? Estudem, porque é só uma horinha por semana. Assistam essa aula com calma, peguem os slides, façam anotações e podem vir com dúvidas que a gente sana essas dúvidas. Qualquer coisa de hoje que ficou muito latente, manda no meu WhatsApp. Eu prometo que eu vou responder vocês. Lógico que um pouquinho devagarzinho, né? Mas eu respondo todo mundo. E quem tinha alguma dúvida que eu não respondi aqui em sala, pode me mandar no WhatsApp que eu dou esse suporte para vocês, tá bom? Nos vemos semana que vem. Um beijo. Tchau! Até, gente!